Fala galera, videozinho rápido para vocês, falar um pouquinho sobre a minha abordagem em rinomodelação. Existem muitas dúvidas, muitas dificuldades, muitos medos, né? Esse videozinho é um videozinho informativo sobre a minha conduta clínica. Tudo parte do princípio de ser muito claro com o seu paciente sobre as limitações da rinomodelação. Primeiramente, explicar que o processo ele não é definitivo. Então, a rinomodelação ela é feita com ácido hialurônico e esse ácido hialurônico ele vai ser reabsorvido com o tempo, certo? O que eu percebo nos procedimentos e nesse período de experiência que a gente adquiriu é que a rinomodelação ela não se mantém somente com uma sessão. Então a minha conduta clínica na rinomodelação ela é feita em 2 sessões. Então eu cobro pelo procedimento, eu cobro por procedimento, eu não cobro por quantidade de ml utilizado. Então a rinomodelação ela consiste em 2 sessões, uma sessão inicial e uma sessão feita 60 dias após essa primeira sessão, porque eu percebi que a durabilidade a partir de 60 dias ela é maior. Eu tinha uma conduta de fazer com 15 dias após a primeira sessão e eu percebia que essa durabilidade era menor. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele ainda não havia se estabilizado. Então com 60 dias nós temos uma estabilidade do produto inicial, nós temos elasticidade de pele, o que permite que conseguimos atingir uma escultura muito melhor. Então a gente consegue levantar mais a pontinha, às vezes a gente consegue afinar um pouco essa ponta do nariz, dependendo do grau de elasticidade que conseguimos. E isso deve ficar muito claro para o paciente. Após a segunda sessão, eu percebo que existe uma durabilidade média de resultado de 8 a 12 meses. É claro que isso varia de acordo com cada paciente. Eu vou mostrar um casinho para vocês. É um caso que tem a foto inicial, a foto após a segunda sessão, a foto 8 meses após essa segunda sessão e a foto do pós-imediato ao retorno que ela veio fazer, porque o nariz começou a diminuir aquele resultado e ela queria que ele ficasse novamente com aquela forma. Então essas imagens elas ilustram muito bem esse protocolo que eu tenho. Então ela fez esse retorno e provavelmente nós teremos que fazer uma segunda sessão para manter esse resultado pelo mesmo tempo ou até um pouco mais. Eu percebo que alguns pacientes eles estão demorando mais para voltar após esse retorno de 8 meses, 1 ano, porque o ácido hialurônico ele não sai totalmente, né? É claro que existem pacientes que querem sempre o nariz com aquele resultado inicial, né? Eles acostumam com aquilo, eles querem manter aquilo, então eles vêm com um tempo antes. Mas é muito importante informar o paciente sobre os riscos que ele corre e sobre o pós-operatório, né? O que o paciente vai sentir no pós-operatório? Normalmente o nariz ele fica inchado, então o nosso procedimento ele não é exato. Então nós teremos o aumento volumétrico da região onde ela vai ser trabalhada. Então se a pessoa ela tem a giba e a gente trabalhar aqui em cima, aqui vai ficar roxo ou não, pode ficar inchado também. A região de columela ela pode apresentar hematomas também e edemas. A pontinha do nariz ela também pode ficar edemaciada e avermelhada. Essa região da columela, quando nós trabalhamos a sustentação, o processo inflamatório ele comprime os músculos elevadores do lábio e isso pode fazer com que o sorriso do paciente fique travadinho nesses primeiros 15 dias. É normal, certo? Explique o paciente sobre isso também. E é claro, muito importante explicar isso para ele, porque às vezes ele está com um evento programado, uma reunião, né? Alguma coisa da qual ele não pode estar prejudicado esteticamente. Então ele se planejar para fazer esse procedimento
em um momento mais oportuno, certinho? Explicar para ele sobre o risco de necrose. É muito importante não esconder isso para o paciente e empoderá-lo sobre os possíveis sintomas que ele vai sentir antes que um processo de necrose ele ocorra. Para um processo de necrose celular se iniciar, a célula tem que ficar no mínimo 6 horas sem oxigenação sanguínea. E nesse período, a região vai apresentar sintomas que vão alertar o paciente. Então é muito importante você explicar isso para ele, para que ele fique atento a esses sinais que o organismo apresenta. Então ele pode sentir a região coçar, certo? Ele pode sentir dor pulsante, e essa dor pulsante ela não vai cessar, independente de qualquer coisa que ele faça. A região ela pode ficar isquêmica também. O que é ficar isquêmica? É ficar esbranquiçado. Esse esbranquiçado é quando você pede para ela fazer um teste, que é o quê? Você comprimir a região e essa região esbranquiçada ficar inerte. Por exemplo, se eu comprimo o meu nariz, olha, e eu solto, ele fica uma parte branca e depois ele volta à sua coloração normal. Isso quer dizer que a irrigação ela não está sendo comprometida, essa região ela está sendo oxigenada. Quando o paciente ele está com algum tipo de compressão ou oclusão vascular, essa região ela não vai ter nenhuma alteração se você fizer esse teste. Caso o paciente faça esse teste, ele esteja com esses sintomas, a primeira conduta é você pedir para massagear. Normalmente quando o procedimento é realizado com cânula, é muito difícil você fazer injetar produto dentro do vaso, né? Porque primeiro, se você rompe o vaso, você vai ter uma hemorragia local imediata, você já vai evitar injetar produto. Segundo, que a cânula é muito difícil de romper o vaso, a menos que você tenha a mão muito pesada, né? Você pode ter uma compressão vascular. Então, com a massagem um pouco mais vigorosa, você pode deslocar o produto e assim a irrigação sanguínea ela voltar. Se mesmo assim o paciente relatar após 15 minutos que nada mudou, interessante você chamar ele no seu consultório. Por isso que é muito importante, principalmente para pacientes que moram fora, eu sempre peço para que fiquem aqui no mínimo 3 dias em observação, para se caso algum tipo de intercorrência ocorra, nós tenhamos condições de agir o mais rápido possível e evitar danos maiores, certo? Caso ocorra uma oclusão vascular ou injeção de produto dentro do vaso, nós teremos que aplicar a hialuronidase, que é uma enzima que vai dissolver e quebrar a molécula de ácido hialurônico e vai facilitar a irrigação novamente. O que eu quero dizer? O ideal é nunca precisarmos fazer isso. Se você faz a técnica bem feita, né, levando tudo da forma como indicado, não vai acontecer. Graças a Deus eu nunca precisei fazer isso. Mas devemos estar preparados para esse tipo de situação. E isso vai trazer conforto para o paciente. Ele vai se sentir muito mais seguro quando você expõe para ele a realidade e que você está preparado para qualquer tipo de situação. Além do processo necrótico, nós temos o processo de infecção, né, que normalmente é o mais comum. Por quê? Porque por mais que façamos nossa parte na parte de biossegurança, alguns pacientes não seguem à risca as orientações pós-operatórias. Alguns têm animalzinho que são fontes de contaminação, né? Então toca no animal, passa a mão no nariz. Alguns vão treinar ou vão fazer alguma coisa e acabam não tomando cuidado, né? Piscina, sol, praia. Então isso tudo pode desencadear um processo de infecção. E aí você também deve estar preparado para agir nesse tipo de situação. Quando ocorre infecção, nós temos que entrar com antibiótico terapia, remover o produto, né? É um transtorno um pouco ruim, né? Porque você vai ter que refazer o trabalho, mas empoderar o paciente sobre esse risco que ele corre, para que ele tenha conhecimento prévio desse tipo de situação. Por que isso é muito importante? Porque tudo que é explicado antes é planejado, tudo que é explicado depois é desculpa.
fica chato, né? O paciente vira para você e fala: nossa, mas por que você não me falou isso? Está me falando isso agora, né? Então, evite esse tipo de transtorno para que a sua relação de confiança com o paciente ela não seja abalada. Beleza, galera? Videozinho aí só para passar um pouquinho do nosso cotidiano para vocês. Espero que tenha sido produtivo, tenha sido de valor. Se você gostou aí, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Viva a RUF!